Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados irmãos, povo de Deus, neste momento. Eu quero estar postando essas experiências, são muito ricas em detalhes, em informações espirituais. Então, meus queridos, peço que os irmãos assistam todas que eu estarei postando aqui, porque é do 1 ao 5. Eu vou postar parte por parte para que não fique muito cansativo para os irmãos. Então, meus amados, compartilhe. Não esqueça também de estar dando like, irmãos. É importante para que você venha estar evangelizando outras pessoas. Como os irmãos me conhecem, aqui é o pastor Edivaldo. E vamos estar juntos nesta missão de crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Livro A Missão Final, por Rick Joyner. Introdução. No início de 1995, o Senhor concedeu-me um sonho, que foi o primeiro de uma série de experiências proféticas interligadas. Publiquei uma versão resumida do primeiro sonho no The Morning Star Prophetic Bulletin e no The Morning Star Journal, sob o título As Hordas do Inferno Estão a Marchar. À medida que continuava a buscar o Senhor sobre esta grande batalha espiritual que eu tinha visto, tive uma série de visões e experiências proféticas relacionadas com ela. Publiquei versões resumidas destas no The Morning Star Journal como The Odds of War Machine, partes 2 e esta série tornou-se provavelmente os escritos mais populares que já publicamos. Fomos inundados com pedidos para que as 3 partes fossem publicadas juntas num livro. Decidi fazê-lo e comecei a preencher tudo o que tinha sido deixado de fora nas versões resumidas. No entanto, precisamente quando estava pronto para entregar isto ao nosso departamento de edição, tive outra experiência profética que estava obviamente relacionada com esta visão e que continha o que senti serem as partes mais importantes de todas. Estas estão incluídas nas partes 4 e 5 deste livro. Parte da parte 4 foi publicada na parte 3 da revista The Journal. Há também uma quantidade considerável de material inédito nas 3 primeiras partes deste livro. Como recebi a visão? Uma das perguntas mais comuns que recebo sobre esta visão diz respeito à forma como a recebi. Acredito que esta é uma questão importante e, por isso, tentarei respondê-la brevemente aqui. Em primeiro lugar, devo explicar o que entendo por visões e experiências proféticas. As experiências proféticas, como lhes chamo, são numerosas e diversas. Incluem todas as formas principais pelas quais o Senhor tem falado ao seu povo nas Escrituras. Como o Senhor é hoje o mesmo que era ontem, Ele nunca deixou de se relacionar com o seu povo das mesmas formas, e estas experiências continuam a ser encontradas ao longo da história da Igreja. Tal como o apóstolo Pedro explicou no seu sermão registrado no capítulo 2 de Atos, os sonhos, as visões e as profecias são sinais principais dos últimos dias e do derramamento do Espírito Santo. À medida que nos aproximamos, obviamente, do fim desta era, estes estão a tornar-se cada vez mais comuns no nosso tempo. Uma das razões pelas quais se estão a tornar tão mais comuns agora é porque precisaremos deles para alcançar os nossos objetivos nestes tempos. É também verdade que Satanás, que infelizmente conhece as Escrituras melhor do que muitos cristãos, compreende igualmente a importância da revelação profética na relação de Deus com o seu povo e, por isso, está a derramar os seus próprios dons falsos em grande medida sobre aqueles que o servem. No entanto, não haveria falsificação se não houvesse uma realidade genuína, tal como não existem notas falsas de $3 porque não existem notas reais. Pouco depois de me tornar cristão, em 1972, li esta passagem em Atos 2 e compreendi que, se estes fossem os tempos finais, era importante compreender estas formas como o Senhor nos falaria. Não me lembro de ter orado para ter essas experiências inicialmente, mas comecei a tê-las, o que me deu ainda mais ímpeto para as compreender. Desde então, passei por períodos em que elas eram muito frequentes. Também passei por longos períodos em que não tinha tais experiências. No entanto, após cada período sem elas, elas regressavam, e eram ou muito mais poderosas, ou muito mais frequentes. Ultimamente, tem sido ambas as coisas. Através de tudo isto, aprendi muito sobre os dons proféticos, as experiências e as pessoas proféticas,
assunto que abordarei com mais pormenor no livro a ser lançado em breve. Existem muitos níveis de revelação profética. Os níveis iniciais incluem impressões proféticas. Estas são revelações genuínas. Podem ser extraordinariamente específicas e precisas quando interpretadas por quem tem experiência sensível a elas. No entanto, é neste nível que as nossas revelações podem ser afetadas pelos nossos próprios sentimentos, preconceitos e doutrinas. Por isso, decidi não usar expressões como assim diz o Senhor com quaisquer revelações que surjam neste nível. As visões também podem surgir no nível da impressão. São suaves e devem ser vistas com os olhos do nosso coração. Estas, também, podem ser muito específicas e precisas, especialmente quando recebidas ou interpretadas por pessoas experientes. Quanto mais os olhos do nosso coração estiverem abertos, como Paulo orou em Efésios 1:18, mais poderosas e úteis estas podem ser. O nível seguinte de revelação é uma sensação consciente da presença do Senhor, ou a unção do Espírito Santo, que ilumina de forma especial as nossas mentes. Isto acontece frequentemente quando estou a escrever ou a falar, e dá-me uma confiança muito maior na importância ou na exatidão do que estou a dizer. Acredito que isto foi provavelmente o que os apóstolos experimentaram enquanto escreviam as epístolas do Novo Testamento. Isto dá-nos a grande confiança, mas continua a ser um nível em que ainda podemos ser influenciados pelos nossos preconceitos, doutrinas, etc. É por isso que acredito que, em certos assuntos, Paulo diria que estava a dar a sua opinião, mas que pensava ter o consentimento do Espírito do Senhor. Em geral, há muito mais necessidade de humildade do que de dogmatismo quando lidamos com o profético. As visões abertas ocorrem num nível mais elevado do que as impressões, tendem a dar-nos mais clareza do que aquela que podemos ter mesmo quando sentimos a presença consciente do Senhor, ou a unção. As visões abertas são externas e são vistas com a clareza de um ecrã de cinema. Como não podem ser controladas por nós, acredito que há muito menos possibilidade de mistura nas revelações que chegam desta forma. Outra experiência profética de nível superior é o transe, como que Pedro teve quando recebeu a instrução inicial para ir à casa de Cornélio e pregar o evangelho aos gentios pela primeira vez, e como que Paulo teve quando orou no templo em Atos 22. Os transes eram uma experiência comum dos profetas bíblicos. Os transes são como sonhar quando se está acordado. Em vez de apenas ver um ecrã como numa visão aberta, sente-se como se estivesse no filme, como se estivesse realmente lá de uma forma estranha. Os transes podem variar desde aqueles que são bastante suaves, de modo que ainda se tem consciência do ambiente físico circundante e se pode até interagir com ele, até aqueles em que se sente como se estivesse literalmente no local da visão. Parece ser isto que Ezequiel experimentou com bastante frequência, e o que João provavelmente experimentou quando teve as visões registradas no livro do Apocalipse. As visões contidas neste livro começaram todas com um sonho. Algumas surgiram sob uma sensação muito intensa da presença do Senhor, mas a esmagadora maioria foi recebida num certo nível de transe. A maior parte ocorreu num nível em que eu ainda estava consciente do meu ambiente e podia até interagir com ele, como atender o telefone. Quando eram interrompidas, ou quando as coisas se tornavam tão intensas que eu tinha de me levantar e andar um pouco, ao sentar-me novamente voltava imediatamente para onde tinha parado. Uma vez, a experiência tornou-se tão intensa que eu realmente me levantei e saí da cabana na montanha onde vou para buscar o Senhor, e conduzi até casa. Mais de uma semana depois, voltei, quase imediatamente. Estava de volta ao ponto onde tinha parado. Nunca soube como ativar essas experiências, mas quase sempre tive a liberdade de as desativar à vontade. Por 2 vezes, grande parte dessa visão surgiu em momentos que considerei muito inoportunos, quando me tinha retirado para o meu escritório para concluir um trabalho importante, estando a cumprir um prazo. 2 edições da nossa revista saíram com algum atraso por causa disso, e esperava ter terminado o último livro que publiquei alguns meses antes. Mas o Senhor não parece estar muito preocupado com os nossos prazos. Nos sonhos e nos transes, tive o que considero serem dons de discernimento e palavras de conhecimento grandemente ampliados. Às vezes, quando olho para uma pessoa, ou oro por uma igreja ou ministério, simplesmente começo a saber coisas sobre eles das quais não tenho conhecimento natural. Durante estas experiências proféticas, estes dons estavam a operar a um nível que eu nunca experimentei pessoalmente na vida real. Ou seja, nesta visão,
Eu podia olhar para uma divisão da horda maligna e conhecer todas as suas estratégias e capacidades de uma só vez. Não sei como esse conhecimento me chegou, mas simplesmente sabia, e com grande detalhe. Em alguns casos, olhava para algo ou alguém e conhecia o seu passado, presente e futuro, tudo de uma só vez. Para poupar tempo e espaço neste livro, incluí este conhecimento apenas como um facto, sem entrar em explicações sobre como obtive. Utilizar revelações proféticas. Devo afirmar enfaticamente que não acredito que qualquer tipo de revelação profética tenha como objetivo estabelecer doutrina. Temos as Escrituras para isso. Existem duas utilizações básicas para o profético. O primeiro é para revelar a vontade estratégica presente ou futura do Senhor em certos assuntos. Temos exemplos disso no sonho de Paulo de ir para Macedônia e no transe em que lhe foi dito para deixar Jerusalém imediatamente. Temos, também, exemplos disso no ministério de Agabo. Um deles dizia respeito a uma fome que iria cair sobre o mundo inteiro, e o outro tinha a ver com a visita de Paulo a Jerusalém. Vemos também tais revelações a serem dadas para esclarecer doutrinas que são ensinadas nas Escrituras, mas que não são vistas com clareza. O exemplo do transe de Pedro é um que esclareceu tanto a vontade do Senhor como o ensino bíblico sólido sobre o qual as Escrituras eram muito claras, os gentios poderem receber o Evangelho, mas que ainda não tinha sido compreendido pela Igreja. As visões neste livro contêm algumas revelações estratégicas e também esclareceram algumas doutrinas bíblicas que, sinceramente, eu não tinha percebido antes, mas que agora vejo com bastante clareza. No entanto, a maior parte da doutrina que me foi esclarecida nessas experiências eu já conhecia e ensinava há anos, embora não possa dizer que as tenha vivido todas muito bem. Muitas vezes pensei na advertência que Paulo fez a Timóteo para que prestasse atenção aos seus próprios ensinamentos. Muitas das palavras que me foram ditas nessas experiências eu próprio já ensinei muitas vezes. Sei que falho em praticar alguns dos meus próprios ensinamentos da maneira que deveria e, por isso, aceitei muitos deles como uma repreensão pessoal. Mesmo assim, também senti que eram mensagens gerais e incluí-as aqui. Fui encorajado por algumas pessoas a escrever isto como uma alegoria, na terceira pessoa, à semelhança de O Progresso do Peregrino, mas decidi não o fazer por várias razões. Em primeiro lugar, sinto que alguns teriam interpretado isto como fruto da minha própria criatividade, e isso teria sido errado. Gostaria de ser assim tão criativo, mas não sou. Outra razão foi que senti que poderia ser muito mais preciso se relatasse tudo tal como recebi, e fiz o meu melhor para transmitir estas experiências exatamente da forma como foram recebidas. No entanto, considero que a minha memória dos detalhes é uma das minhas maiores fraquezas. Por vezes, questionei a minha própria memória relativamente a certos detalhes desta visão, e penso que, por isso, deve ter a liberdade de fazer o mesmo. Penso que isso é correto em relação a qualquer mensagem deste tipo. Apenas as Escrituras merecem ser consideradas infalíveis. Enquanto leem, oro para que o Espírito Santo vos conduza à verdade e separe o joio que possa estar presente do trigo. Rick Joyner. Parte 1. As hordas do inferno estão a marchar. O exército demoníaco era tão grande que se estendia até onde a minha vista alcançava. Estava dividido em divisões, cada uma com uma bandeira diferente. As divisões da vanguarda marchavam sob as bandeiras do orgulho, da hipocrisia, da respeitabilidade, da ambição egoísta, do julgamento injustiçado e da inveja. Havia muitas mais destas divisões malignas para além do meu campo de visão, mas aquelas na vanguarda desta terrível horda do inferno pareciam ser as mais poderosas. O líder deste exército era o próprio acusador dos irmãos. As armas empunhadas por esta horda também tinham nomes. As espadas chamavam-se intimidação, as lanças chamavam-se traição, e as flechas chamavam-se acusação, fofoca, calúnia e crítica. Batedores e pequenos grupos de demônios com nomes como rejeição, amargura, impaciência, falta de perdão e luxúria foram enviados à frente deste exército para preparar o ataque principal. Essas companhias menores e batedores eram muito menos numerosos, mas não eram menos poderosos do que algumas das divisões maiores que se seguiam. Eram menores apenas por razões estratégicas. Assim como João Batista era um único homem, mas recebeu uma unção extraordinária para batizar as massas a fim de prepará-las para o Senhor, essas companhias demoníacas menores receberam poderes malignos extraordinários para batizar as massas.
Um único demônio da amargura podia espalhar o seu veneno por multidões de pessoas, até mesmo por raças ou culturas inteiras. Um demônio da luxúria ligava-se a um único artista, filme ou até mesmo anúncio, e lançava o que pareciam ser raios de lodo elétrico que atingiam e desensibilizavam grandes massas de pessoas. Tudo isto servia para preparar o terreno para a grande horda do mal que se seguia. Este exército marchava especificamente contra a igreja, mas atacava todos aqueles que podia. Eu sabia que ele procurava antecipar-se a um movimento vindouro de Deus que estava destinado a levar multidões de pessoas para a igreja. A estratégia principal deste exército era causar divisão em todos os níveis possíveis de relacionamento, entre igrejas, entre congregações e os seus pastores, entre maridos e esposas, entre filhos e pais, e até mesmo entre as próprias crianças. Os batedores foram enviados para localizar as brechas nas igrejas, famílias ou indivíduos que a rejeição, a amargura, a luxúria, etc., pudessem explorar e ampliar. Em seguida, as divisões que se seguiriam iriam invadir essas brechas para dominar completamente as suas vítimas. A parte mais chocante desta visão foi que esta horda não cavalgava em cavalos, mas principalmente em cristãos. A maioria deles estava bem vestida, tinha um ar respeitável e parecia ser refinada e instruída, mas também pareciam estar presentes representantes de quase todas as classes sociais. Essas pessoas professavam verdades cristãs para acalmar as suas consciências, mas viviam as suas vidas em sintonia com as forças das trevas. À medida que se alinhavam com essas forças, os demônios que lhes estavam atribuídos ganhavam força e passavam a dirigir as suas ações com maior facilidade. Muitos destes crentes eram hospedeiros de mais do que um demônio, mas um deles estava obviamente no comando. A natureza daquele que estava no comando ditava em que divisão marchava. Embora as divisões marchassem todas juntas, parecia também que, ao mesmo tempo, todo o exército estava à beira do caos. Por exemplo, os demônios do ódio odiavam os outros demônios tanto quanto odiavam os cristãos. Os demônios da inveja tinham inveja uns dos outros. A única forma de os líderes desta horda impedirem os demônios de lutarem entre si era manter o seu ódio, inveja, etc., focado nas pessoas que eles possuíam. No entanto, estas pessoas frequentemente entravam em brigas entre si. Eu sabia que era assim que alguns dos exércitos que se tinham levantado contra Israel nas Escrituras acabaram por se autodestruir. Quando seu propósito contra Israel era frustrado, a sua raiva tornava-se incontrolável e eles simplesmente começavam a lutar entre si. Reparei que os demônios estavam a possuir estes cristãos, mas não estavam dentro deles, como era o caso dos não cristãos. Era óbvio que estes crentes só precisavam de deixar de concordar com os seus demônios para se libertarem deles. Por exemplo, se o cristão que estava a ser possuído por um demônio da inveja começasse a questionar a inveja, esse demônio enfraqueceria muito rapidamente. Quando isto acontecia, o demônio enfraquecido gritava e o líder da divisão ordenava a todos os demônios em torno daquele cristão que o atacassem até que a amargura, etc., se acumulasse novamente nele. Se isto não funcionasse, os demônios começavam a citar passagens das Escrituras que eram pervertidas de tal forma que justificassem a amargura, as acusações, etc. Era claro que o poder dos demônios estava enraizado quase inteiramente no poder do engano, mas eles tinham enganado estes cristãos ao ponto de poderem usá-los e estes pensarem que estavam a ser usados por Deus. Isto porque bandeiras de hipocrisia eram carregadas por quase todos os indivíduos, de modo que aqueles que marchavam nem sequer conseguiam ver as bandeiras que marcavam a verdadeira natureza destas divisões. Ao olhar para bem atrás deste exército, vi a comitiva do próprio acusador. Comecei a compreender a sua estratégia e fiquei surpreendido por ser tão simples. Ele sabia que uma casa dividida não pode subsistir, e este exército representava uma tentativa de trazer tal divisão à igreja para que ela caísse completamente em desgraça. Era evidente que a única forma de conseguir era usar cristãos para guerrear contra os seus próprios irmãos, e é por isso que quase todos nas divisões da vanguarda eram cristãos, ou pelo menos professavam ser cristãos. Cada passo que estes crentes enganados davam em obediência ao acusador reforçava o poder dele sobre eles. Isto fazia com que a sua confiança e a confiança de todos os seus comandantes crescessem à medida que o exército avançava. Era evidente que o poder deste exército dependia da aceitação, por parte destes cristãos, dos caminhos do mal. Os prisioneiros.
A seguir a estas primeiras divisões, vinha uma multidão de outros cristãos que eram prisioneiros deste exército. Todos eles estavam feridos e eram guardados por demônios menores do medo. Parecia haver mais prisioneiros do que demônios no exército. Surpreendentemente, estes prisioneiros ainda tinham as suas espadas e escudos, mas não os usavam. Foi um choque ver que tantos podiam ser mantidos cativos por tão poucos dos pequenos demônios do medo. Se os cristãos tivessem simplesmente usado as suas armas, poderiam facilmente ter se libertado e, provavelmente, causado grandes danos a toda a horda maligna. Em vez disso, marchavam submissamente. Acima dos prisioneiros, o céu estava negro com abutres chamados depressão. Ocasionalmente, estes pousavam nos ombros de um prisioneiro e vomitavam sobre ele. O vômito era condenação. Quando o vômito atingia um prisioneiro, este levantava-se e marchava um pouco mais ereto por algum tempo, para depois cair, ainda mais fraco do que antes. Mais uma vez, perguntei-me por que razão os prisioneiros não matavam simplesmente estes abutres com as suas espadas, o que poderiam ter feito facilmente. Ocasionalmente, os prisioneiros mais fracos tropeçavam e caíam. Assim que atingiam o chão, os outros prisioneiros começavam a apunhalá-los com as suas espadas, desprezando-os enquanto faziam. Os abutres vinham então e começavam a devorar os caídos antes mesmo de estarem mortos. Os outros prisioneiros cristãos ficavam a assistir a isto com aprovação, ocasionalmente apunhalando novamente o caído com as suas espadas. Enquanto observava, percebi que estes prisioneiros pensavam que o vômito da condenação era a verdade de Deus. Então compreendi que estes prisioneiros pensavam realmente que estavam a marchar no exército de Deus. É por isso que não mataram os pequenos demônios do medo, nem os abutres. Pensavam que estes eram mensageiros de Deus. A escuridão da nuvem de abutres tornava tão difícil para estes prisioneiros verem que aceitavam ingenuamente tudo o que lhes acontecia como vindo do Senhor. Sentiam que aqueles que tropeçavam estavam sob o julgamento de Deus, e era por isso que os atacavam daquela forma. Pensavam que estavam a ajudar Deus. A única comida fornecida a estes prisioneiros era o vômito dos abutres. Aqueles que se recusavam a comê-lo simplesmente enfraqueciam até caírem. Aqueles que o comiam ficavam fortalecidos por algum tempo, mas com a força do maligno. Depois, enfraqueciam, a menos que bebessem as águas amargas que lhes eram constantemente oferecidas. Depois de beberem as águas amargas, começavam então a vomitar sobre os outros. Quando um dos prisioneiros começava a fazer isto, um demônio que estava à espera de uma boleia subia para cima dele e levava-o até uma das divisões da frente. Pior ainda do que o vômito dos abutres era um lodo repugnante que esses demônios urinavam e defecavam sobre os cristãos que montavam. Esse lodo representava o orgulho, a ambição egoísta, etc., que constituíam a natureza da sua divisão. No entanto, esse lodo fazia os cristãos sentirem-se tão melhor do que a condenação que eles facilmente acreditaram que os demônios eram mensageiros de Deus, e chegaram mesmo a pensar que esse lodo era a unção do Espírito Santo. Eu estava tão repugnado pelo exército maligno que queria morrer. Então, a voz do Senhor chegou até mim, dizendo: Este é o início do exército do último dia do inimigo. Este é o engano supremo de Satanás. O seu poder de destruição supremo é libertado quando ele usa os cristãos para atacarem uns aos outros. Ao longo dos tempos, ele tem usado este exército, mas nunca conseguiu usar tantos para os seus propósitos malignos como agora. Não temas. Eu também tenho um exército. Agora deves levantar-te e lutar, porque já não há lugar onde te esconderes desta guerra. Deves lutar pelo meu reino, pela verdade e por aqueles que foram enganados. Esta palavra do Senhor foi tão encorajadora que comecei imediatamente a gritar aos prisioneiros cristãos que estavam a ser enganados, pensando que me iriam ouvir. Quando fiz, pareceu que todo o exército se virou para olhar para mim. O medo e a depressão que os dominavam começaram a vir na minha direção. Continuei a gritar porque pensei que os cristãos iriam acordar e perceber o que lhes estava a acontecer, mas, em vez disso, muitos deles começaram a pegar nas suas flechas para atirar em mim. Os outros apenas hesitaram, como se não soubessem o que pensar de mim. Percebi então que tinha agido prematuramente e que tinha sido um erro muito tolo. A batalha começa. Então virei-me e vi o exército do Senhor atrás de mim. Havia milhares de soldados, mas ainda assim estavam em grande desvantagem numérica. Fiquei chocado e desanimado, pois parecia que havia, na verdade,
muito mais cristãos a serem usados pelo maligno do que no exército do Senhor. Também sabia que a batalha que estava prestes a começar seria vista como a grande guerra civil cristã, porque muito poucos entrariam em conflito. Ao olhar mais de perto para o exército do Senhor, a situação parecia ainda mais desanimadora. Apenas um pequeno número estava totalmente equipado com a sua armadura. Muitos tinham apenas uma ou duas peças da armadura vestidas, alguns não tinham nenhuma. Um grande número já estava ferido. A maioria dos que tinham a armadura completa ainda possuía escudos muito pequenos, que eu sabia que não os protegeriam do ataque que se aproximava. Para minha surpresa ainda maior, a grande maioria destes soldados eram mulheres e crianças. Muito poucos dos que estavam totalmente armados tinham treino adequado para usar as suas armas. Atrás deste exército havia uma multidão a seguir, semelhante aos prisioneiros que acompanhavam a horda maligna, mas estes eram de natureza muito diferente. Pareciam excessivamente felizes, como se estivessem embriagados. Estavam a brincar, a cantar canções, a festejar e a vaguear de um pequeno acampamento para o outro. Isto lembrou-me Woodstock. Corri em direção ao exército do Senhor para escapar ao ataque que eu sabia que viria da horda maligna. Em todos os aspectos, parecia que estávamos prestes a enfrentar um massacre totalmente desigual. Estava especialmente preocupado com esta multidão que seguia o exército, por isso tentei elevar a minha voz acima do clamor para os avisar de que uma batalha estava prestes a começar. Apenas alguns conseguiram ouvir-me. Aqueles que me ouviram, fizeram-me o sinal da paz e disseram que não acreditavam na guerra, e que o Senhor não deixaria que nada de mal lhes acontecesse. Tentei explicar que o Senhor nos tinha dado armaduras porque precisávamos delas para compreender os poderes que estavam por trás do conflito iminente. Ao olhar mais de perto para o exército do Senhor, a situação parecia ainda mais desanimadora. Apenas um pequeno número estava totalmente equipado com a sua armadura. Muitos tinham apenas uma ou duas peças da armadura vestidas, alguns não tinham nenhuma. Um grande número já estava ferido. A maioria dos que tinham a armadura completa ainda possuía escudos muito pequenos, que eu sabia que não os protegeriam do ataque que se aproximava. Para minha surpresa ainda maior, a grande maioria desses soldados eram mulheres e crianças. Muito poucos dos que estavam totalmente armados tinham treino adequado para usar as suas armas. Atrás deste exército havia uma multidão a seguir-se, semelhante aos prisioneiros que acompanhavam a horda maligna, mas estes eram de natureza muito diferente. Pareciam excessivamente felizes, como se estivessem embriagados. Brincavam, cantavam canções, festejavam e vagueavam de um pequeno acampamento para o outro. Isto lembrou-me Woodstock. Corri em direção ao exército do Senhor para escapar do ataque que sabia que viria da horda maligna. Por todos os sinais, parecia que estávamos prestes a enfrentar um massacre totalmente desigual. Estava especialmente preocupado com aquela multidão que seguia o exército, por isso tentei elevar a voz acima do alvoroço para os avisar de que uma batalha estava prestes a começar. Apenas alguns conseguiram ouvir-me. Aqueles que ouviram, fizeram-me o sinal da paz e disseram que não acreditavam na guerra, e que o Senhor não deixaria que nada de mal lhes acontecesse. Tentei explicar que o Senhor nos tinha dado armaduras porque precisávamos delas para o que estava prestes a acontecer, mas eles apenas retorquiram que tinham vindo para um lugar de paz e alegria onde nada disso lhes poderia acontecer. Comecei a orar fervorosamente para que o Senhor reforçasse os escudos daqueles com armadura, a fim de ajudar a proteger aqueles que não estavam prontos para a batalha. Então, um mensageiro aproximou-se de mim, deu-me uma trombeta e disse-me para tocar rapidamente. Eu o fiz, e aqueles que tinham pelo menos parte da sua armadura responderam imediatamente, ficando em posição de sentido. Mais armaduras foram-lhes trazidas, que eles rapidamente vestiram. Reparei que aqueles que tinham feridas não colocavam armadura sobre as feridas, mas antes que eu pudesse dizer alguma coisa sobre isso, flechas inimigas começaram a chover sobre nós. Todos aqueles que não tinham toda a sua armadura vestida foram feridos. Aqueles que não tinham coberto as suas feridas foram atingidos novamente naquela ferida. Aqueles que foram atingidos por flechas de calúnia começaram imediatamente a caluniar aqueles que não estavam feridos. Aqueles que foram atingidos por boatos começaram a espalhar boatos, e logo uma grande divisão se criou dentro do nosso próprio acampamento. Senti que estávamos à beira de nos destruirmos, tal como alguns dos exércitos pagãos nas escrituras tinham feito ao se levantarem para se matarem uns aos outros.
A sensação de impotência era terrível. Então, abutres desceram em voo rasante para apanhar os feridos e levá-los para o acampamento dos prisioneiros. Os feridos ainda tinham espadas e poderiam ter derrubado os abutres facilmente, mas não o fizeram. Na verdade, foram levados de boa vontade porque estavam tão zangados com aqueles que não estavam feridos como eles. Pensei rapidamente na multidão atrás do exército e corri para ver o que lhes tinha acontecido. Parecia impossível, mas a cena entre eles era ainda pior. Milhares jaziam no chão, feridos e a gemer. O céu sobre eles estava escurecido pelos abutres que os levavam para se tornarem prisioneiros do inimigo. Muitos dos que não estavam feridos ficaram simplesmente sentados num estupor de incredulidade, e também eles foram facilmente levados pelos abutres. Alguns começaram a tentar afastar os abutres, mas não tinham as armas adequadas, e os abutres nem sequer lhes prestavam atenção. Os feridos estavam tão furiosos que ameaçavam e afugentavam qualquer um que tentasse ajudá-los, mas tornavam-se dóceis e submissos perante os abutres. Aqueles deste grupo que não tinham sido feridos e tinham tentado afastar os abutres começaram a fugir do local da batalha. Este primeiro encontro com o inimigo foi tão devastador que fiquei tentado a juntar-me a eles na sua fuga. Então, com uma rapidez surpreendente, alguns dos que tinham fugido começaram a reaparecer com armaduras completas, empunhando grandes escudos. Este foi o primeiro sinal de encorajamento de que me lembro de ter visto. Estes guerreiros que regressavam já não tinham a alegria da festa, mas uma determinação impressionante tinha a substituído. Eu sabia que estes tinham sido enganados uma vez, mas que não seriam facilmente enganados novamente. Começaram a ocupar os lugares daqueles que tinham caído e até começaram a formar novas fileiras para proteger a retaguarda e os flancos. Isto fez com que uma grande coragem se espalhasse pelo exército, de modo que a determinação de todos para resistir e lutar novamente começou a crescer. Imediatamente, 3 grandes anjos chamados Fé, Esperança e Amor vieram e posicionaram-se atrás do exército. Ao olharmos para eles, todos os nossos escudos começaram a crescer. Era incrível a rapidez com que o desespero se tinha transformado em fé. Era uma fé sólida, também, temperada pela experiência. A grande via. Todos tinham espadas chamadas Palavra de Deus e flechas que recebiam nomes de diferentes verdades bíblicas. Queríamos ripostar, mas não sabíamos como evitar atingir os cristãos que estavam a ser dominados pelos demônios. Então, ocorreu-nos que, se esses cristãos fossem atingidos pela verdade, acordariam e repeliriam os seus opressores. Disparei algumas flechas, tal como fizeram alguns dos outros. Quase todas atingiram cristãos. No entanto, quando a flecha da verdade os atingiu, eles não acordaram nem caíram feridos, ficaram enfurecidos, e o demônio que os possuía tornou-se muito maior. Isto chocou toda a gente, e começamos a sentir que esta era uma batalha impossível de vencer. Mesmo assim, com fé, esperança e amor, estávamos confiantes de que poderíamos, pelo menos, manter a nossa posição. Outro grande anjo chamado Sabedoria apareceu então e orientou-nos a lutar a partir da montanha atrás de nós. Na montanha havia saliências em diferentes níveis, tão altas quanto conseguíamos ver. A cada nível mais alto, as saliências tornavam-se mais estreitas e mais difíceis de se manter em pé. Cada nível tinha o nome de uma verdade bíblica. Os níveis mais baixos tinham nomes de verdades fundamentais, como salvação, santificação, oração, fé, etc., e os níveis mais altos tinham nomes de verdades bíblicas mais profundas. Quanto mais subíamos, maiores se tornavam os nossos escudos e as nossas espadas, e menos flechas inimigas conseguiam atingir as nossas posições. Um erro trágico. Alguns que tinham ficado nos níveis mais baixos começaram a apanhar as flechas inimigas e atirá-las de volta. Este foi um erro muito grave. Os demônios esquivavam-se facilmente das flechas e deixavam-nas atingir os cristãos. Quando um cristão era atingido por uma das flechas de acusação ou calúnia, um demônio de amargura ou raiva voava e pousava nessa flecha. Começava então a urinar e a defecar o seu veneno sobre aquele cristão. Quando um cristão tinha 2 ou 3 destes demônios a juntarem-se ao orgulho ou à hipocrisia que já possuía, era transformado na imagem distorcida dos próprios demônios. Nós podíamos ver isto acontecer a partir dos níveis superiores, mas aqueles nos níveis inferiores que estavam a usar as flechas do inimigo não conseguiam ver. Cerca de metade de nós decidiu continuar a subir,
enquanto a outra metade desceu de volta aos níveis inferiores para explicar aos que estavam lá embaixo o que se estava a passar. Todos foram então avisados para continuarem a subir e não pararem, exceto alguns que se posicionaram em cada nível para manter os outros soldados a avançar para cima. Segurança. Quando chegamos ao nível chamado a Unidade dos Irmãos, nenhuma das flechas do inimigo conseguia atingir-nos. Muitos no nosso acampamento decidiram que não precisavam de subir mais. Eu compreendia isso porque, a cada novo nível, o terreno ficava mais instável. No entanto, também me sentia muito mais forte e habilidoso com as minhas armas à medida que subia, por isso continuei a subir. Em breve, as minhas habilidades eram suficientemente boas para disparar e atingir os demônios sem atingir os cristãos. Senti que, se continuasse a subir, poderia disparar longe o suficiente para atingir os principais líderes da horda maligna que permaneciam atrás do seu exército. Lamentei que tantos tivessem parado nos níveis mais baixos, onde estavam seguros, mas não conseguiam atingir o inimigo. Mesmo assim, a força e o caráter que cresceram naqueles que continuaram a subir fizeram deles grandes campeões, cada um capaz de destruir muitos inimigos. Em cada nível havia flechas da verdade espalhadas, que eu sabia terem sido deixadas por aqueles que tinham caído daquela posição. Muitos tinham caído de cada posição. Todas as flechas tinham o nome da verdade daquele nível. Alguns estavam relutantes em apanhar essas flechas, mas eu sabia que precisávamos de tudo o que pudéssemos para destruir a grande horda lá embaixo. Apanhei uma, disparei-a e acertei tão facilmente num demônio que os outros começaram a apanhá-las e a dispará-las. Começamos a dizimar várias divisões inimigas. Por causa disso, todo o exército maligno concentrou a sua atenção em nós. Por algum tempo, parecia que quanto mais conseguíamos, mais o inimigo nos atacava. Embora nossa tarefa parecesse interminável, tinha se tornado emocionante. Como o inimigo não conseguia atingir-nos nos níveis mais altos com as suas flechas, enxames de abutres voavam por cima de nós para vomitar sobre nós, ou para transportar demônios que urinavam ou defecavam nas saliências, tornando-as muito escorregadias. A âncora. As nossas espadas cresciam à medida que alcançávamos cada nível, mas eu quase deixei a minha para trás porque parecia não precisar dela nos níveis mais altos. Quase decidi, de forma casual, ficar com ela, pensando que me teria sido dada por alguma razão. Então, como a saliência onde me encontrava era tão estreita e estava a ficar tão escorregadia, cravei a espada no chão e amarrei-me a ela enquanto disparava contra o inimigo. A voz do Senhor chegou então até mim, dizendo: usaste a sabedoria que te permitirá continuar a subir. Muitos caíram porque não usaram a sua espada corretamente para se fixarem. Ninguém mais parecia ouvir esta voz, mas muitos viram o que eu tinha feito e fizeram o mesmo. Perguntei-me por que razão o Senhor não me tinha dito para fazer isto mais cedo. Percebi então que ele já me tinha dito isto de alguma forma. Enquanto refletia sobre isto, comecei a compreender que toda a minha vida tinha sido um treino para este momento. Sabia que estava preparado na medida em que tinha ouvido o Senhor e obedecido à sua voz ao longo da minha vida. Sabia também que, por alguma razão, a sabedoria e o entendimento que agora possuía não podiam ser aumentados nem retirados enquanto estivesse nesta batalha. Fiquei muito grato por todas as provações que tinha passado na minha vida e lamentei não as ter valorizado mais na altura. Em breve estávamos a atingir os demônios com uma precisão quase perfeita. A fúria ascendeu do exército inimigo como fogo e enxofre. Eu sabia que os cristãos presos naquele exército estavam agora a sentir o peso dessa fúria. Alguns ficaram tão enfurecidos que começaram a disparar uns contra os outros. Normalmente, isto teria sido muito encorajador, mas aqueles que mais sofriam eram os cristãos enganados que se encontravam no acampamento do inimigo. Eu sabia que, para o mundo, isto se apresentava como um colapso incompreensível do próprio cristianismo. Alguns dos que não tinham usado as suas espadas como âncoras conseguiram derrubar muitos dos abutres, mas também eram mais facilmente derrubados das saliências onde se encontravam. Alguns destes aterraram num nível inferior, mas outros caíram até ao fundo e foram apanhados e levados pelos abutres. Passei cada momento livre que tive a tentar cravar a minha espada mais profundamente na saliência, ou a tentar amarrar-me com mais segurança a ela. Sempre que fazia isto, a sabedoria ficava ao meu lado, por isso sabia que era muito importante. Uma nova arma. As flechas da verdade raramente penetravam nos abutres, mas feriam-nos o suficiente para os fazer recuar.
Sempre que eram empurrados para trás o suficiente, alguns de nós subiam para o nível seguinte. Quando chegamos ao nível chamado Gálatas 2:20, estávamos acima da altitude que os abutres conseguiam suportar. Neste nível, o céu acima quase nos cegava com o seu brilho e beleza. Senti uma paz como nunca antes tinha sentido. Até chegar a este nível, grande parte do meu espírito de luta tinha sido motivado quase tanto pelo medo, ódio ou repulsa pelo inimigo como pelo bem do reino, da verdade ou do amor pelos prisioneiros. Mas foi neste nível que alcancei a fé, a esperança e o amor, que antes eu só tinha conseguido ver à distância. Aqui, fui quase dominado pela sua glória. Mesmo assim, senti que podia aproximar-me delas. Quando cheguei ao lado delas, viraram-se para mim e começaram a reparar e a polir a minha armadura. Em breve, esta transformou-se e refletiu brilhantemente a glória que emanava da fé, da esperança e do amor. Quando tocaram na minha espada, grandes raios brilhantes começaram a disparar dela. O amor disse então: aqueles que alcançam este nível recebem em confiança os poderes da era vindoura. Depois, voltando-se para mim com uma seriedade que era muito séria, disse: ainda tenho de te ensinar a usá-los. O nível Gálatas 2:20 era tão amplo que não parecia haver qualquer perigo de queda. Havia também flechas ilimitadas com o nome Esperança escrito nelas. Atiramos algumas delas contra os abutres, e essas flechas mataram-nos facilmente. Cerca de metade dos que tinham alcançado este nível continuaram a atirar, enquanto os outros começaram a levar essas flechas para aqueles que ainda se encontravam nos níveis inferiores. Os abutres continuavam a chegar em ondas nos níveis inferiores, mas a cada onda eram menos do que antes. A partir de Gálatas 2:20, podíamos atingir qualquer inimigo do exército, exceto os próprios líderes, que permaneciam fora do nosso alcance. Decidimos não usar as flechas da verdade até termos destruído todos os abutres, porque a nuvem de depressão que eles criavam tornava a verdade menos eficaz. Isto demorou muito tempo, mas não nos cansamos. Finalmente, parecia que o céu sobre a montanha estava quase completamente livre de abutres. A fé, a esperança e o amor, que tinham crescido como as nossas armas a cada nível, estavam agora tão grandes que eu sabia que as pessoas muito além da área de batalha podiam vê-las. A sua glória irradiava-se até o acampamento dos prisioneiros que ainda se encontravam sob uma grande nuvem de abutres. Fiquei muito encorajado por elas agora poderem ser vistas dessa forma. Talvez agora os cristãos que tinham sido usados pelo inimigo, e os prisioneiros que estavam nas suas mãos, compreendessem que nós não éramos o inimigo, mas que, na verdade, eles tinham sido usados por ele. Mas não foi isso que aconteceu, pelo menos não ainda. Aqueles no acampamento do inimigo que começaram a ver a luz da fé, da esperança e do amor passaram a chamá-los de anjos de luz enviados para enganar os fracos ou os que não tinham discernimento. Percebi então que o engano e a escravidão deles eram muito maiores do que eu imaginava. No entanto, todos aqueles que não faziam parte de nenhum desses exércitos, os não cristãos, viram a sua glória e começaram a aproximar-se da montanha para ter uma visão melhor. Aqueles que se aproximaram para os ver também começaram a compreender o verdadeiro significado da batalha. Isto foi um grande encorajamento. A euforia da vitória continuou a crescer em todos nós. Senti que fazer parte deste exército, nesta batalha, tinha de ser uma das maiores aventuras de todos os tempos. Depois de destruirmos a maioria dos abutres que atacavam a nossa montanha, começamos a eliminar os abutres que ainda cobriam os prisioneiros. À medida que a nuvem de escuridão começava a dissipar-se e o sol começava a brilhar sobre eles, também eles começaram a acordar como se tivessem estado num sono profundo. Ficaram imediatamente repugnados com seu estado, especialmente com o vômito que ainda os cobria, e começaram a limpar-se. Ao contemplarem a fé, a esperança e o amor, também viram a montanha e correram na sua direção. A horda maligna lançou flechas de acusação e calúnia nas suas costas, mas eles não pararam. Quando chegaram à montanha, muitos tinham uma dúzia ou mais de flechas cravadas neles, mas pareciam nem sequer dar por isso. Assim que começaram a escalar a montanha, as suas feridas começaram a sarar. Com a nuvem de depressão dissipada, parecia que tudo estava agora a tornar-se muito mais fácil. Armadilha. Os antigos prisioneiros sentiram grande alegria pela sua salvação. Pareciam tão dominados pela gratidão por cada nível à medida que começavam a escalar a montanha, que isso nos fez apreciar ainda mais essas verdades. Em breve,
Surgiu também nos antigos prisioneiros uma determinação feroz de combater o inimigo. Vestiram a armadura que lhes foi fornecida e imploraram para que lhes fosse permitido voltar atrás e atacar o inimigo que os tinha mantido cativos e abusado deles durante tanto tempo. Pensamos no assunto, mas depois decidimos que todos devíamos ficar na montanha para lutar. Mais uma vez, a voz do Senhor falou, dizendo: pela segunda vez escolhestes a sabedoria. Não podeis vencer se tentardes lutar contra o inimigo no seu próprio terreno, mas deveis permanecer na minha montanha sagrada. Fiquei estupefacto por termos tomado outra decisão de tal importância apenas pensando e discutindo-a brevemente. Resolvi então fazer o meu melhor para não tomar outra decisão de qualquer consequência sem oração. A sabedoria aproximou-se rapidamente de mim, segurou-me firmemente pelos ombros e olhou-me diretamente nos olhos, dizendo: tens de fazer isto. Enquanto a sabedoria me dizia isto, puxou-me para frente como se estivesse a salvar-me de algo. Olhei para trás e vi que, apesar de ter estado no amplo planalto de Gálatas 2:20, tinha me desviado para a beira do precipício sem sequer me aperceber. Tinha estado muito perto de cair da montanha. Olhei novamente nos olhos da sabedoria, e ele disse com a maior seriedade: tem cuidado quando pensares que estás de pé, para que não caias. Nesta vida, podes cair de qualquer nível. Pensei nisso durante algum tempo. Na exuberância da vitória que estávamos a começar a alcançar e na unidade dos irmãos, tinha me tornado descuidado. Era mais nobre cair devido ao ataque do inimigo do que cair por descuido. As serpentes. Durante muito tempo, continuamos a matar os abutres e a eliminar os demônios que se apoderavam dos cristãos. Descobrimos que as flechas de diferentes verdades tinham um impacto maior sobre diferentes demônios. Sabíamos que seria uma longa batalha, mas já não estávamos a sofrer mais baixas e tínhamos continuado a subir, ultrapassando o nível da paciência. Mesmo assim, depois de estes cristãos terem os demônios expulsos de si, poucos vinham à montanha. Muitos tinham assumido a natureza dos demônios e continuavam na sua ilusão sem eles. À medida que a escuridão dos demônios se dissipava, podíamos ver o chão a mover-se à volta dos pés destes cristãos. Então vi que as suas pernas estavam atadas por serpentes. Enquanto continuava a olhar para as serpentes, vi que eram todas da mesma espécie e tinham o nome vergonha escrito nelas. Atiramos flechas da verdade contra as serpentes, mas tiveram pouco efeito. Tentamos então as flechas da esperança, mas sem resultados. A partir de Gálatas 2:20 tinha sido muito fácil subir mais alto, porque todos nos ajudávamos uns aos outros. Como parecia haver pouco que pudéssemos fazer agora contra o inimigo, decidimos simplesmente tentar subir o mais longe possível até encontrarmos algo que funcionasse contra as serpentes. Passamos por níveis de verdade muito rapidamente. Na maioria deles, nem nos demos ao trabalho de olhar à nossa volta se não houvesse uma arma à vista que funcionasse contra as serpentes. A fé, a esperança e o amor permaneceram conosco, mas eu não tinha percebido que tínhamos deixado a sabedoria muito para trás. Levaria muito tempo até eu compreender que grande erro isto tinha sido. Ele iria alcançar-nos no topo, mas deixá-lo para trás custou-nos uma vitória muito mais rápida e fácil sobre a horda maligna. Quase sem aviso, chegamos a um nível que se abria para um jardim. Era o lugar mais bonito que eu já tinha visto. Sobre a entrada deste jardim estava escrito: o amor incondicional do Pai. Esta entrada era tão gloriosa e convidativa que simplesmente não conseguimos resistir a entrar. Assim que entrei, vi uma árvore que sabia ser a árvore da vida. Estava no meio deste jardim e continuava a ser guardada por anjos de poder e autoridade impressionantes. Quando olhei para eles, eles olharam de volta. Pareciam amigáveis, como se estivessem à nossa espera. Olhei para trás e havia agora uma multidão de outros guerreiros no jardim. Isso deu-nos coragem a todos e, devido ao comportamento dos anjos, decidimos passar por eles para chegar à árvore. Um dos anjos exclamou: aqueles que chegam a este nível, que conhecem o amor do Pai, podem comer. Não me tinha percebido de quão faminto estava. Quando provei o fruto, era melhor do que qualquer coisa que já tivesse provado, mas era, também, de alguma forma familiar. Trazia-me memórias de sol, chuva, campos lindos, o pôr do sol sobre o oceano, mas, mais do que isso, das pessoas que amava. A cada dentada, amava tudo e todos ainda mais. Então, os meus inimigos começaram a vir-me à mente, e amei-os também.
A sensação logo se tornou maior do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado, até mesmo a paz em Gálatas 2:20 quando alcançamos aquele nível pela primeira vez. Então ouvi a voz do Senhor, dizendo: Este é agora o teu pão de margarida. Nunca te será negado. Podes comer tanto e com a frequência que quiseres. O meu amor não tem fim. Olhei para cima, para a árvore, para ver de onde vinha a voz, e vi que estava repleta de águias brancas e puras. Elas tinham os olhos mais belos e penetrantes que eu já tinha visto. Estavam a olhar para mim como se esperassem instruções. Um dos anjos disse: Elas farão o que lhes ordenares. Estas águias comem cobras. Eu disse: Ide. Devorai a vergonha que tem aprisionado os nossos irmãos. Virei-me então e vi que todo o exército do Senhor estava ali, naquele jardim. Havia homens, mulheres e crianças de todas as raças e nações, cada um empunhando as suas bandeiras, que se moviam ao vento com perfeita unidade. Eu sabia que nada assim jamais tinha sido visto na terra. Sabia que o inimigo tinha muitos outros exércitos e fortalezas por toda a terra, mas nenhum poderia resistir a este grande exército. Disse quase em voz baixa: Este deve ser o dia do Senhor. Toda a hoste respondeu então num estrondo impressionante: Chegou o dia do Senhor dos Exércitos. Resumo. Meses mais tarde, sentei-me a refletir sobre este sonho. De forma alarmante, certos acontecimentos e condições na igreja pareciam corresponder exatamente ao que eu tinha visto quando a horda do inferno começou a marchar. Lembrei-me então de Abraham Lincoln. A única forma de ele se tornar o emancipador e preservar a União era estar disposto a travar uma guerra civil. Ele não só teve de a travar, como de o fazer com a determinação de não ceder até que a vitória fosse completa. Teve também de ter a dignidade de travar a guerra mais sangrenta da nossa história sem demonizar o inimigo com propaganda. Se o tivesse feito, talvez tivesse conseguido galvanizar a determinação do Norte muito mais rapidamente e alcançar uma vitória militar mais rápida, mas isso teria tornado a reunificação após a guerra muito mais difícil. Porque lutava verdadeiramente para preservar a União, nunca fez dos homens e mulheres do Sul inimigo, mas sim do mal que os mantinha em cativeiro. Uma grande guerra civil e espiritual paira agora sobre a igreja. Muitos farão tudo o que puderem para evitar. Isso é compreensível e até nobre. No entanto, o compromisso nunca manterá uma paz duradoura. Apenas tornará o conflito final muito mais difícil quando este chegar, e ele chegará. O Senhor está agora a preparar uma liderança que estará disposta a travar uma guerra civil e espiritual para libertar os homens. A questão principal será a escravidão versus a liberdade. A questão secundária, que será a questão principal para alguns, será o dinheiro. Tal como a guerra civil americana por vezes parecia que iria destruir toda a nação, o que se aproxima da igreja por vezes parecerá que será o fim da igreja. No entanto, tal como a nação americana não só sobreviveu, como se tornou a nação mais poderosa da terra, o mesmo irá acontecer à igreja. A igreja não será destruída, mas as instituições e doutrinas que mantiveram os homens em escravidão espiritual serão. Mesmo depois disso, a justiça perfeita na igreja não será alcançada da noite para o dia. Ainda haverá lutas pelos direitos das mulheres e para libertar a igreja de outras formas de racismo e exploração. Todas estas são causas que devem ser enfrentadas. No entanto, no meio da guerra civil e espiritual que se aproxima, a fé, a esperança e o amor, e o reino de Deus sobre o qual assentam, começarão a ser vistos como nunca antes. Isto começará a atrair todos os homens para o reino. O governo de Deus está prestes a ser demonstrado como superior a qualquer governo humano. E lembremo-nos sempre de que, para o Senhor, 1000 anos são como um dia. Ele pode fazer em nós num dia o que pensamos que levará 1000 anos. A obra de libertação e exaltação da igreja será uma obra realizada muito mais rapidamente do que pensamos ser humanamente possível. No entanto, não estamos a falar de possibilidades humanas. Continue na segunda parte. Deus abençoe. Amém.